Dúvidas ainda? Sobre a questão da atopia, quem perguntou? A atopia seria o genérico e a alergia seria o específico. A atopia é a predisposição do seu organismo a ter hipersensibilidade a determinados alérgenos. E as manifestações alérgicas é um tipo, né, as reações alérgicas, as alergias, de uma forma geral, é um tipo de atopia. Certo? Aí você entendeu a questão da diferença, que algumas crianças conseguem superar esse processo pela a maturidade do seu sistema imunológico? Sim, consegui sim, obrigada. Tá. E a questão do idoso. Quando a gente envelhece, fica mais difícil, né? O sistema imunológico ele vai diminuindo a sua resposta. Por isso que as coisas para o idoso acaba que ele vem a apresentar algumas hipersensibilidades ali no final da vida, tá? Então, como eu já comentei com vocês no grupo, né? A intolerância alimentar é onde quando o corpo tem dificuldade na digestão de determinado alimento ou nutriente. E normalmente causa quadros de diarreia, náusea e gases. Para a intolerância alimentar, hoje eles desenvolveram a enzima, que favorece a digestão. Então, pessoas que já conseguiram fazer essa identificação de que tem essa intolerância, ela já faz uso, ela vai comer. Ela tem uma intolerância à lactose, que é o mais comum. Então, ela usa a enzima antes de entrar em contato com o alimento, e aí ela pode comer sem ter esses sintomas desagradáveis, tá? A alergia alimentar é diferente. Eu não posso entrar em contato com um determinado alimento, tá? Eu não posso. Muitas vezes, o tratamento é não entrar em contato com o alimento. Tanto que o que acontece de políticas de saúde pública? Hoje já é um ganho, né? As indústrias elas são obrigadas a colocar no rótulo a questão da presença do tipo, né, de alimento, por exemplo. Algumas pessoas têm alergia ao glúten. Então, quando a gente compra, a gente olha lá no rótulo, aí tem, esse alimento contém glúten, ou este alimento não contém glúten. Porque se a pessoa ela tem alergia alimentar, ela não pode fazer uso daquela substância. E aí, isso serve para nortear a pessoa. Da mesma forma, a questão da lactose. O indivíduo, né, tem zero lactose. Então, ou então, este alimento contém traços de leite, possíveis traços de leite. Então, você sabe que você não vai comprar ou não vai dar aquele alimento para a pessoa que tem alergia alimentar, tá bom? É um ganho, né, para a gente isso. As pessoas hoje conseguem se alimentar melhor, porque é muito complexo essa questão alimentar para as pessoas. A alergia alimentar, ela pode vir desde erupções na pele, coceira, inchaço, né, dificuldade de respirar, diarreia ou sangramento intestinal. Todas as vezes que ela entrar em contato com o agente agressor. E aí, até chegar ao diagnóstico, normalmente, há um caminho aí muito tortuoso e a pessoa sofre bastante até conseguir identificar o que ela tem e qual o tratamento mais, né, adequado. Os sintomas da alergia alimentar podem incluir também febre, né, dor abdominal e inchaço em algumas partes do corpo. E a reação ela é iniciada com o antígeno combina, né, com a imunoglobulina e na membrana ali do mastócito ou basófilo, lançando mão dos granulócitos e aí produzindo aquela reação alérgica, tá?
Eu falando para vocês de alergia, e aí eu tenho uma hipersensibilidade às bijuterias. Às vezes, quando eu coloco, eu não consigo, né, utilizar. Cheguei no ponto crítico. A anafilaxia, enfermeiros, prestem atenção. Vamos todos os olhares voltar aqui, ó. Anafilaxia, como a gente já estava falando ali da questão medicamentosa, ela é grave, né? Tem que ter uma atenção e uma resposta, né, imediata. É uma reação alérgica grave e aguda, né? Muitas vezes pode até ser fatal. Tem início súbito, né, em pouco tempo, né, desde pouco tempo até algumas horas após a exposição àquele alérgeno, e a qual a pessoa já desenvolveu algum tipo de hipersensibilidade. Né? Algumas manifestações que a gente pode observar na pele e nos olhos, né, que é a questão da vermelhidão, do inchaço e da coceira. Então, ó, tenho as fases aqui do rosto, né, que vai edemaciando, para quem ainda não conseguiu entender o que é um inchaço, um edema. É quando a gente vê esse aumento, né, da estrutura corporal, elas vão ficando brilhantes, né, inchando, e geralmente a gente observa muito na face, é uma região mais vulnerável, os olhos de algumas pessoas fecham, a língua incham, todo o rosto fica demasiado, as pálpebras principalmente, e pode vir associado com prurido, a coceira, tá? O sistema respiratório, o indivíduo pode começar a manifestar repentinamente congestão nasal, ele fala que começa a ter dificuldade para respirar, ele entra, né, nesse desespero, nesse sufocamento, porque esse inchaço que está acontecendo aqui, externo, ele também pode acontecer aqui na garganta, onde a gente tem a passagem de ar. Nessa região, a gente tem o esôfago, que, né, é uma transição entre o esôfago que desce para o nosso estômago, né, faz parte do tubo digestório, e nós temos ali a traqueia, que vai fazer a comunicação com os nossos pulmões e a parte respiratória. Então, nós temos ali uma região de divisão que a gente chama glote. E essa glote é um espaço em que ela fecha. Quando a gente come, ela fecha a região que dá acesso à traqueia. Quando a gente respira, aquela parte, ela abre para a passagem do ar. E, às vezes, naquela região, ela tem um inchaço importante, que a gente fala região de garganta, né, vulgarmente falando, e aí obstrui, dificulta a entrada, a passagem do ar, e aí o indivíduo, né, pode ter uma parada cardiorrespiratória. Nós temos sintomas gastrointestinais, desde náuseas, vômitos, diarreia, né, dores abdominais, sangue nas fezes. No sistema circulatório, taquicardia, pressão baixa, arritmias ou o próprio infarto e a parada. No sistema neurológico, eu posso ter perda de consciência, né? Eu posso ter vertigem, desmaio, convulsões, tudo isso, uma manifestação súbita chamada de anafilaxia. Essa aí é a mais grave e a mais temida por pessoas que têm processo alérgico. Dependendo de onde a pessoa esteja, às vezes ela não consegue ser socorrida, porque fecha a passagem do ar e ela não consegue respirar, tá? Pessoas que são muito alérgicas, normalmente elas andam com as medicações, os seus anti-histamínicos. Outra coisa que eu vejo muito na prática é a importância de vocês anotarem e checarem depois, que eu já vi muitas vezes acontecer. O médico, às vezes, está sobrecarregado, né, na assistência. O enfermeiro faz a triagem e coloca lá que o paciente tem alergia à dipirona. E o médico prescreve dipirona. E aí o enfermeiro vai administrar. Então, é sempre bom vocês, antes da administração, checarem isso. Não custa nada confirmar, porque as reações podem ser imediatas à administração. Tá? É sempre bom a atenção. E normalmente, quando tem no prontuário que o indivíduo é alérgico,
já destaca, né, em letras grandes, põe um marca-texto para que todos tenham conhecimento de que aquele paciente não pode ter contato com aquele medicamento, tá? E a questão de dizer, eu tomei uma vez, mas aí outra vez que eu tomei, eu manifestei alergia. E a gente não achar que é frescura, que é porque o paciente não quer ser medicado. É bom sempre dar a devida atenção a essa questão, tá bom? Alergia medicamentosa, né? Que é uma das que mais causa anafilaxia. Ele vai produzir a resposta ali tipo 1, né, de hipersensibilidade, vai fazer a fixação do antígeno com o anticorpo IgE, né, que vai se associar aos mastófilos e basófilos. O que pode causar obstrução da passagem, né, do ar, como eu expliquei, pela traqueia, e haver o colapso cardiovascular pouco tempo em resposta à droga. Normalmente, para reverter isso, é feita a administração de epinefrina, para ela anular essa resposta grave. Antihistamínicos, né, às vezes adenocorticoides, também coadjuvante. Então, muitas vezes, o paciente que tem um processo alérgico, ele vai fazer uso de antihistamínico, que é justamente para inibir a liberação da histamina, que vai causar o processo alérgico. Corticoides que vão combater o processo inflamatório e reduzir o edema que foi gerado, e a epinefrina, que vai neutralizar a resposta inflamatória, tá bom? Por isso que tem que ter o médico para poder prescrever, porque mesmo sabendo quais drogas devem ser administradas, né, outros profissionais não podem escolher e eleger a droga e fazer, né, a menos que ela já esteja prescrita pelo médico, ou a menos que o médico esteja ali para fazer o respaldo. Por quê? Porque se o paciente evoluir para uma parada, também vai ter que se iniciar a massagem cardíaca, né, o uso de drogas ali, vasodilatadoras, porque faz a vasoconstricção ali do processo, e aí a gente tem que ter o respaldo médico, tá bom? Algumas alergias a medicamento podem manifestar a resposta tipo 2, né, a resposta citotóxica ali. E eu ter uma interação com a IgG e IgM, e gerando essa desenvolvimento, essa ligação da imunoglobulina e fixação do complemento e lise daquela célula, tá? No caso das anemias hemolíticas, leucopenias, trombocitopenias induzidas pelos fármacos, tá bom? Alergia de pele, nós já estamos concluindo para vir as perguntas e a gente discutir um pouco. As alergias de pele, vocês podem entrar em contato com a urticária, com a angioderma e com a dermatite de contato, tá? As alergias na pele, elas frequentemente estão associadas à coceira, às placas avermelhadas pela pele. E a urticária é a lesão de pele avermelhada com placas e com relevo, tá? A urticária é aquela que tem um relevo, com a pápula, e produz uma intensa coceira. Então, ela tem essa coceira mais aguçada. Aí, por isso que vai tomar a medicação de corticoides para dar uma amenizada nessa coceira. A urticária costuma ser causada como consequência de processos alérgicos, pode ser desencadeada por remédios, por alimentos, picada de insetos, contato com algumas substâncias, como tintas, como látex, como pólen, saliva de alimentos e uma infinidade de outras coisas. O angioderma, ele tem a mesma origem da urticária, sendo que ela é mais grave. Ela é a que causa o fechamento da glote, tá? Incha língua, incha lábios, olhos e as vias respiratórias. Então, essa manifestação que a gente vê aqui, isso aqui é um angioderma, tá bom? Esse inchaço, vocês podem lá na anamnese classificar como uma reação, um angioderma. Uma vez, professora,
Eu tomei aquele remédio para ver, o Anita. Sim. E eu tomei e fui dormir. Eu acordei assim uns 5 minutos depois, com o rosto muito, muito inchado e uma coceira no corpo sobrenatural. Em toda a parte do meu corpo tinha aquelas erupções bem grandes, assim, avermelhadas. É a urticária. Aham. Tive que ir correndo para o hospital. E eu tenho reação muito forte ao antistamínico. Aí o médico ficou até sem saber o que fazer, porque como é que faz uma situação dessa que não pode dar um antialérgico? Mas eu fiquei bem uma semana com o rosto bem inchado e a pele toda machucada por causa da coceira. E aí não adianta você achar que pode entrar em contato de novo com a medicação, tá, Raíssa? Porque a reação ela pode ser mais rápida e mais agressiva. Quando a gente identifica a que eu sou alérgica, eu tenho que eliminar aquele produto, tá? Eu tinha um amigo enfermeiro, ele tem, né? Ele mora em Conceição do Araguaia, e ele tinha alergia a um determinado fármaco. E ele sempre falava, eu não posso tomar Plasil, eu não posso tomar Plasil. E aí ele foi uma vez no hospital, com vômito, tal. O que é que administraram? Plasil. Ele quase morre. Tá? Então, é por isso que eu falo da importância da gente dar valor a que você fala. Porque ele já teve reações anteriores, né? Foram menos intensas, mas cada vez que você entra em contato com aquele agente, desliga o microfone desse seu pessoal corpo que tá vai ligado aí, por manifestar de forma gentileza. mais rápida. Por quê, Lucas? Eliane Barbosa, o microfone Desliga o ligado. microfone desse povo que tá ligado aí, por favor. Eu não consigo desligar. Tem uns que parece que eu não consigo. Angioderma, né, que é esse processo mais intenso que o edema nessa região de face e vias aéreas. A dermatite de contato, vocês vão ver isso muito em crianças, tá? Vai ser uma queixa corriqueira ali do consultório de enfermagem, quem for atender crianças. É uma irritação, né, causada na pele por contato direto a uma determinada substância. Por exemplo, ali pode ser a luvas de látex, a detergente, a ouro, ao couro, a bijuterias, níquel, cobalto, cromo, perfumes, cosméticos, tá? Álcool e alguns antibióticos tópicos e corticoides tópicos também. Então, isso aí é uma reação de que é direto em contato com a pele. Minha pele entrou em contato com aquele produto, já manifesta essa reação avermelhada, coceira, irritativa. Como o Lucas. É a mesma coisa pacientes que são alérgicos a algodão. Sim. Né? O esparadrapo. Professora. Foi. A professora falando aqui com pé. Né? Não estou ouvindo. Vai ficar intelectual, né? Pois é. A voz está... Gente, está conversando comigo ou está com o microfone ligado? Não estou ouvindo. O áudio está ruim. Não, já vai. Eu acho que é só conversa, né, gente? Não é O áudio está cortando. A pessoa está conversando paralelo aí, professor. Eu acho Professora, também. é comum mulheres terem reações alérgicas à anestesia ali do parto cesáreo? Pode. Você pode ter alergia a uma infinidade de quase morro. E a Só pessoa... que eu nunca perguntei para o médico, né, o que foi mesmo. Nem sei dizer o que foi, mas eu tive uma reação alérgica tão grande, meu rosto ficou inchado, coçou muito, né? Surgiu umas bolhas ao redor da boca, ficou uma coisa horrível. Agora precisa se saber qual era o componente. Às vezes é um componente que estava presente nas medicações ou na anestesia que foi administrada em você, entende? Aí tem que se saber o que aconteceu.
A gente tem que entender, quando falamos de alergia, né, da reação de células B, de células T, o nosso organismo, ele também responde, talvez tenha uma relação ali estreita, tá, Raíssa? Você falou de que tomou uma medicação para vermes, né, verminosos. A Anitta, ela é para parasitose, né? Sim. E o IgE, ele também media o combate a verminoses, tá? Sendo que o nosso organismo, ele não vai conseguir fagocitar um verme, é muito grande, tá? Então, o que eles utilizam, mão? Eles identificam ali o euminto, o antígeno ali proteico do euminto, vai para as células apresentadoras de antígeno, cria aquela resposta com a célula CTD4, né? E aí ela começa a proliferar uma grande quantidade, né, de células para combater esse processo. E aí, com a interação da célula B produzindo mais IgE para combater esse agente, o que ele produz? Ele vai produzir citocinas para destruir o euminto, destruir o parasita. Então, ele faz essa ativação, chama os eosinófilos para o local e começa a minar esse parasita com citotoxinas. E aí ela consegue matar esse parasita, tá? Então, também é uma reação ali que tem a ver com a resposta do IgE, ela está permeando ali a resposta imune para parasitas e a resposta de hipersensibilidade para reações alérgicas, tá bom? Então, lembrando que existe essa versão também. Bom, eu acho que eu vou pular isso daqui, que isso aqui já está bem esclarecido. Vou passar para a gente mudar o assunto. Ó. Aqui é a mesma forma, né? O anticorpo, ele entrou em contato com a célula apresentadora de antígeno, né? O linfócito. Aí o linfócito, ele manda essa mensagem e apresenta para as células help, né? E vai haver a transformação da célula T0 em célula T1 pela ação do interferon gama, vai produzir reações imunológicas, como ativação de macrófagos e produção de IgG. E aí, para se defender, né, de micro-organismos intracelulares, aí eu vou ter aqui o papel nas doenças, eu vou ter a apresentação de doenças autoimunes, o dano tecidual associado a infecções crônicas. No caso, se for uma artrite, né, esse dano vai se depositar ali no tecido da articulação e vai produzir aquelas dores articulares intensas. No caso das células T2, as células T2, ela vai desencadear o mecanismo de citotoxina das interleucinas, A4, A5 e A13, vão ativar mastócitos, eosinófilos, produzir IgE e ativar também, né, macrófagos, para combate de parasitas humanos. E tem um papel também nas doenças alérgicas. E aqui, as células TH17 vão trabalhar com a produção, liberação de citotoxinas através das interleucinas 17A, 17F e 22, vão produzir uma resposta inflamatória, uma neutrofilia ou seja, aumenta a produção de neutrófilos, né, e de monócitos, para combater bactérias e fungos, e a resposta também são doenças inflamatórias e autoimunes. Então, é dessa forma que o nosso sistema reage com relação tanto para respostas alérgicas, tanto para combate de parasitas. E a gente tem a observação do edema, né? Aqui eu gostaria muito de compartilhar isso aqui com vocês, né? Olha a reação dos mastócitos, assim, o mastócito ele liberando o produto lá dos seus grânulos, né? Fazendo essa degranulação.
Isso vai ativar a liberação das histaminas, né, de mediadores lipídicos, como as prostaglandinas e os leucotrienos, que vai agir diretamente no vaso, produzindo vasodilatação, aumenta o extravasamento de líquido, né, que vai produzir o edema, e o vaso vai fazer uma broncoconstricção quando eu trato de pulmão. No pulmãozinho, o brônquio do paciente, ele fecha. É diferente de um processo inflamatório tópico na pele. Na pele vai acontecer a vasodilatação, no brônquio vai acontecer a vasoconstrição. E no brônquio passa o ar, que vai chegar para o alvéolo. Aí esse brônquio ele vai ficar estreitado. Estreitado, ele fica constrito, e aí não passa o ar. E aí vai desencadear aquelas reações da asma, que é o broncoespasmo, o chiado no peito, a dificuldade para respirar. Esses mediadores inflamatórios também vão causar uma hipermotilidade intestinal, daí vai causar diarreia, um aumento na produção dos gases, dor, muita dor abdominal. Os mastócitos também vão precipitar a liberação de citocinas, né, principalmente da fator de necrose tumoral ou tecidual, produzindo inflamação no vaso. Enzimas como triptase vai causar um dano tecidual, ali no dano do tecido, né, fazendo aquela lesão, necessitando de reparo. Então, isso é o que o nosso organismo produz. Queria ouvir as perguntas. Deixa eu ver que hora, gente. Vamos para as perguntas? Aí, se tiver um tempinho, eu passo esses 4 slides aqui. Pode ser? Não sei se tem algumas perguntas aqui no chat. Pediram o pessoal para desligar o microfone. Tem pessoas que fazem tatuagem, avisando que são alérgicos a alguns medicamentos. Eu fiquei pensando, gente, pessoas alérgicas a álcool durante a pandemia. Bem complicado, né? Então, assim, tem algumas condições, gente, alérgicas que coloca a pessoa em condições muito limitantes. Se a gente for analisar a vida de criança que tem tanto a intolerância quanto a alergia, né? A lactose. A gente sabe que o leite é algo que é muito comum na nossa alimentação e está presente na maioria dos compostos. Então, isso causa uma limitação muito grande, um sofrimento, né? E tem algumas pessoas que elas não entendem isso. E elas falam assim, isso é besteira, pode dar para a criança, ela é criança, ela precisa comer isso. Vocês já ouviram alguém ter esse comportamento? Sim, eu tive uma prima que ela nasceu e, meu Deus, eu lembro assim, como se fosse hoje, que ela chorava a madrugada inteira, ela chorava o tempo todo. E já quando ela estava com quase um mês, que os médicos vieram descobrir que ela tinha alergia e intolerância ao leite da própria mãe. E aí ela cresceu sem poder tomar nenhum tipo de leite, nada que tivesse leite, só que hoje ela tem 8 anos e o organismo dela já aceita tanto o leite como coisas que têm leite. É como alguma colega falou aí, né? Eu não sei bem explicar, mas eu acredito que houve uma maturação do sistema imunológico dela, né? E às vezes o que acontece? A pessoa ela pode melhorar, mas ela vai ser sempre sensível à proteína do leite, você entende? Para a vida toda. Mas acontece que ela consegue estabelecer um limite de tolerância. E aí, por exemplo, é como se ela tivesse ali um baldinho para ela encher. Toda vez que ela extrapolar aquele baldinho, ela pode manifestar reações. Então, algumas pessoas elas vão conseguir ter contato, mas não exceder naquele contato, porque senão elas vão e manifestam algum sintoma, tá? E algumas pessoas podem realmente desaparecer. Isso vai muito depender da hipersensibilidade que ela desenvolveu, tá?
Não é via de regra. Ah, a criança tem intolerância, quando ela crescer, ela melhora. Não é via de regra. Muitas pessoas melhoram. Outra coisa é a parte respiratória. Quem fez embriologia comigo sabe, eu expliquei sobre a maturação do sistema respiratório. Algumas crianças, elas desenvolvem a asma ali na infância, porque ela tem uma série de fatores hipersensível e que causa aquela resposta asmática de broncoespasmo, de chiado no peito e de espinéia. Quando ela vai crescendo, até os 8 anos, ela vai apresentar uma maturação pulmonar maior, porque o pulmão, mesmo após o nascimento, ele continua amadurecendo. Tem um amadurecimento rápido ali por volta dos 3 primeiros anos e ele completa até os 8 anos. 7, 8 anos ali. Então, por isso que algumas pessoas que sofrem de processos alérgicos respiratórios melhoram ali por volta de 7, 8 anos de idade. Tá bom? Porque o pulmão ainda vai amadurecer enquanto órgão, vai aumentar o número de alvéolos e essas reações podem minimizar, até mesmo desaparecer. Perguntas? E as doenças autoimunes? E aí, o que acontece? Nenhuma pergunta mais? A doença autoimune, ela pode, vamos dizer assim, parar, deixar de existir e voltar ao normal, o organismo ou não? Não. Porque o que Não, acontece? Não. O que acontece? Você pode demorar a manifestar, entende? Mas aí ele é algo que nasce, é uma deficiência genética. O Lucas me perguntou bem lá no início das aulas, professora, a diferença do MHC, lembra quando eu expliquei o complexo de histocompatibilidade? E ele me perguntou, e essa molécula HLA, o que é? A HLA, ela é justamente um fator, deixa eu ver se eu tenho ela na... Ela é justamente um fator, a expressão genética do ser humano, tá? HLA. Ela é chamada antígeno leucocitário humano. Ela traz um código de proteínas na sua superfície que reconhece aqueles antígenos, certo? Sendo que ela consegue fazer essa diferença de células do nosso corpo. Lembra que a gente tem os PAMPs, que consegue identificar, os PAMPs e os DAMPs, que vão identificando ali o que é material de micro-organismo e o que são as células do nosso corpo. Acontece que, por algum motivo, você nasceu com essa deficiência. E aí você não tem esse gene que consegue identificar, reconhecer aquela estrutura como sendo parte do seu corpo. E o organismo ele vai agir contra. É chamada doença autoimune, porque eu consigo agir contra, né? Eu produzo uma reação imune contra antígenos do meu próprio corpo devido a falhas no mecanismo de autotolerância, tá? Essas doenças autoimunes vão ser um conjunto de doenças que vão ser desencadeadas por essa resposta autoimune patológica contra esse antígeno, certo? Existem alguns marcadores que são identificados para saber se você tem a predisposição para desenvolver uma artrite, um lúpus, uma doença reumática, que as doenças reumáticas, elas têm esse cunho de serem autoimune. A doença celíaca também tem esse cunho de ser autoimune. Deixa eu ver se eu lembro. O diabetes tipo 1, a esclerose múltipla, então existem várias patologias que trazem essa característica, né? Sendo que às vezes você traz esse fator, mas ele ainda não está sensível o suficiente. Eles usam chamados de marcadores, tá? Quando essa frase aqui, ó, a doença autoimune só se desenvolve se vários pontos de checagem forem superados para desenvolver uma reação sustentada contra o próprio corpo, que inclui a geração de células e moléculas efetoras que vão destruir os tecidos. Tá?
Então, vai haver ali um desequilíbrio entre esse reconhecimento de células do nosso próprio corpo, de diferenciar. Se a gente colocar na balança, ele não consegue diferenciar, é o que esse slide apresenta, tá? Ele coloca tudo como na mesma balança e aí tem essa reação, tá? Então, esclarecendo aqui, ó, a questão, né, ó, espondilite, anquilosante, miastenia grave, são doenças autoimunes, doença de Addison, artrite reumatoide, doença de Hashimoto. Eu vou disponibilizar esses slides para vocês e ele tem algumas doenças, caso vocês queiram aprofundar, tá? Então, ó, o HLA, existe a predisposição genética, eu tenho essa falha no meu HLA, que é que ele está ali na impressão do complexo de histocompatibilidade, essa disposição que a gente tem para reconhecer. Cada raça tem o seu complexo de histocompatibilidade, né, chamado de polimorfismo. Então, nós temos essa capacidade de ter essas diferenças. E quanto maior a variabilidade que a gente tem genética, mais a gente consegue ter e combater os processos infecciosos do nosso corpo, tá? Então, a pessoa, ela carrega esse gene de suscetibilidade, tá? Ele desencadeia falhas no mecanismo de autorregulação, ali na leitura dos linfócitos, né, autorreativos, e eles não serão deletados ou inativados. Então, essa resposta tecidual é desencadeada pelo processo, essa resposta autoimune. Você tem esse defeito, essa falha nesse mecanismo de identificar, de fazer ali, ó, a célula apresentadora de antígeno, fazer a compatibilidade ali naquele processo, e você não desenvolver a doença, tá? Ou, né, se você tiver a falha, aí você vai manifestar aquela doença, dependendo da vulnerabilidade que você tiver. Sim, a pessoa pode nascer saudável e desenvolver a doença com o tempo. Geralmente, as pessoas que desenvolvem essas doenças autoimunes, elas não vão ser identificadas ainda na infância, tá? Geralmente, umas na migração, ali na fase da adolescência, e algumas pessoas só vão desenvolver na fase adulta. Às vezes, elas vão ter algum gatilho que desencadeia aquela resposta, tá bom? O que mais? A síndrome de Kawasaki acontece com crianças? André, não sei. Não conheço essa síndrome, eu teria que estudar. São muitas síndromes e nem todas a gente tem conhecimento. Eu posso pesquisar e colocar no grupo ali para você. Professora, a síndrome de Kawasaki, eu pesquisei sobre ela bastante ultimamente. Sim. Ela é uma doença autoimune que ela atua em crianças até 5 anos de idade. E acontece mais em homens. Ela é uma doença muito rara. Até então, ela não tinha chegado no Brasil. E agora, na pandemia, muitas crianças têm apresentado essa doença autoimune, porque eles acreditam que ela está correlacionada à família dos coronavírus. É porque, presta atenção, eu estou lendo aqui, ó,